Galera, recado muito importante antes do vídeo de hoje. Você já está inscrito no nosso canal? Não perde essa oportunidade não, viu? Faça a sua inscrição, ativa o sininho, deixa seu like se você curtir os vídeos aqui do Chelsea Brasil e o mais importante, comente. A sua opinião faz toda a diferença no nosso trabalho. Ela ajuda a gente a melhorar, a ver o que está errado, a continuar com o que vocês gostam. É uma parceria que dá muito certo. E além disso, acesse o chelseabrasil.com. Você tem todas as novidades sobre o Chelsea em português, hein? Vale muito a pena. Agora chega de papo, tá na hora do Boletim Blue. E aí pessoal, tudo bem? Boletim Blue chegando na área para falar de um time que está cada vez mais organizado e diversificado dentro das suas possibilidades. Nesse fim de semana, o Chelsea venceu o Newcastle fora de casa por 2-0, mais um clean sheet, inclusive, do nosso queridíssimo Mendy, e chegou aí já na terceira posição da Premier League, já brigando ali nas cabeças da tabela, o que é importantíssimo. Agora, qual que é o ponto mais interessante desse contexto de fim de semana que eu acho legal da gente trocar uma ideia aqui? O time do Lampard hoje é um time muito variado, são jogadores, é um time que se constrói um elenco, vamos falar dessa forma. A gente já criticou algumas vezes que quando os jogadores não poderiam estar disponíveis, o clube não tinha reposições à altura. Eram jogadores, às vezes, não tão compatíveis, era um nível um pouco diferente, às vezes até improviso, mas a gente está vendo que de uns tempos para cá, a casinha está se arrumando. Eu acho que o jogo contra o Newcastle foi um exemplo legal disso. A liderança da defesa do Chelsea, por exemplo, é o Thiago Silva. O Thiago, na semana passada, jogou com a seleção brasileira, então ele chegou desgastado e o Lampard optou por não levá-lo para Newcastle, pensando na partida da Champions, agora no meio de semana. O caso, por exemplo, do Pulisic, que está com problema de lesão. O Havertz, que está voltando de lesão e de Covid, desculpa, ele está voltando da Covid. Já está, inclusive, retomando a forma física. São dois nomes importantíssimos para o elenco, não estavam disponíveis. O Frank Lampard foi e colocou outros nomes em campo. Uma coisa interessante, colocou o Tammy Abraham para fazer o centroavante junto com o Timo Werner. É uma variação que a gente já comentou, eu particularmente gosto muito e a gente tem visto que está dando muito resultado também. Vai ser uma dorzinha de cabeça muito interessante para o treinador Frank Lampard quando ele tiver tanto o Havertz quanto o Pulisic de volta lá no ataque. Se ele tiver o ataque completo, todos os jogadores à disposição, ele vai ter problema para escalar. Ele vai ter que pensar mil possibilidades, porque a gente está vendo que as coisas estão dando certo. E é muito interessante a gente ver que, mesmo com o elenco ligeiramente reduzido, vamos falar assim, né, que sempre tem um desfalque aqui e outro ali, e agora a gente pode ter eventuais desfalques pela Covid, a gente não sabe, né, quando que isso vai afetar um dos jogadores do Chelsea. Existe ali uma variações táticas, melhor dizendo, né? A gente vê, por exemplo, no jogo do Newcastle, o capitão Kanté fez diferença em campo, pelo menos na minha opinião. E o Chelsea até jogou meio que com 3 volantes, mais ou menos, ou quem sabe o Kanté mais de volantão e o Kovacic e o Mason Mount um pouquinho mais avançados. Mas isso também poderia ser ao contrário, 2 jogadores mais plantados ali e um centralizando o jogo. Geralmente é o Havertz que faz essa centralização do camisa 10. Hoje foi ao contrário, lá na frente. A gente esperava que o Timo Werner fosse a referência no centro lá do ataque. E nem sempre isso tem acontecido, né? Claro que ele está fazendo gol de tudo quanto é jeito e pode jogar até no gol, que ele vai continuar fazendo gol e gol a favor. Mas é legal que o Lampard está dando oportunidades para o Tammy Abraham, que está inclusive se mostrando um cara de grupo e um cara que está ajudando muito. Se na temporada passada ele começou fazendo gols, muitos gols inclusive, e depois deu uma caída, agora ele já está um pouco mais regular. Não é nada muito estrondoso, mas é um cara que ajuda, ele dá sempre uma assistênciazinha. Hoje não, né? Nesse fim de semana, ele meteu o golzinho dele, com assistência inclusive do Timo Werner, que entra nisso que eu falei. Quando o alemão não está lá centralizado e fazendo um gol atrás do outro, ele está na beirada também fazendo gol, só que nessa partida do fim de semana ele deu uma assistência, apesar de ter perdido alguns gols claríssimos que não são característica dele. Além disso tudo, final do jogo uma surpresa muito grata, né? O Hudson-Odoi entrou em campo, ele que é um cara que não tem sido tanto utilizado, mas é de extrema confiança do Lampard e mais um desse grupo de atacantes que vai dar uma dor de cabeça para poder montar a escalação. Quanto aos outros nomes, pessoal, por exemplo, Ben Chilwell, o Ziyech, para mim dispensa comentários. Caíram todos como uma luva nesse time do Chelsea, que soube fazer contratações pontuais com um dinheiro que não foi exagerado e ajudou demais esse time.
E ainda outro ponto, agora que a gente tem jogadores voltando, o Chelsea vai passar todo o próximo mês, se não me engano até o dia 20 de dezembro, até lá só tem jogo, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Vai ser um atrás do outro e rodar esse time vai ser muito importante. Legal a gente ter visto Rudiger jogando na zaga, daqui a pouco vai ter que ver o Christensen também, gostando ou não do zagueiro dinamarquês. O Thiago Silva vai estar de volta, mas é claro, são muitos jogadores porque precisamos de muitos jogadores para rodar. O Chelsea vai ter os 3 jogos finais da fase de grupo da Champions League nesse próximo mês, até o dia 20 de dezembro. Já no próximo fim de semana, enfrenta o Tottenham, que é o atual líder da Premier League. O Chelsea está em terceiro, com 2 pontinhos a menos. E nisso ainda vai enfrentar o Everton nesse próximo mês, o Leeds United do Marcelo Bielsa, que não está tão bem, mas sempre é um time perigoso. Importante também, os Blues já construindo uma pontuação ao longo do campeonato, algo que, por exemplo, City e United não estão fazendo. É um ponto interessante para o Chelsea, quem sabe lá na frente, se tiver engajado em outras competições, vai poder manter essa rotatividade de elenco e ainda queimar uma gordurinha em questão, especialmente da Premier League. Eu acho que é importante ir construindo isso, não que o Chelsea vai ser folgado lá na frente, mas se necessário, a gente sabe que vai ter time e vai ter boa situação nos campeonatos para os Blues poderem dar uma rodada no elenco e continuar pontuando e avançando nas competições. Amigos, vamos ficar de olho porque nesse meio de semana, como eu disse, já tem jogo da Champions, o Chelsea visita o Rennes lá na França e no meio de semana também tem o Boletim Blue com o Thiago Santos. Antes disso, tem Bluecast na área, é o nosso podcast queridíssimo. Dessa vez eu tô lá participando também. Pode procurar nas redes sociais do Chelsea Brasil. Vai estar ao ar, se eu não me engano, entre terça e quarta-feira. Pode conferir que é sempre uma edição maravilhosa, especialmente quando a gente tem o Rafael França, né? Só conversa gostosa. Mas acompanhe os canais do Chelsea Brasil. A gente está aqui no canal do YouTube, estamos no Twitter, no Instagram, Facebook. Temos o nosso grupo de apoiadores também. Acesse o chelseabrasil.com. Confere a abinha lá do Apoia-se. É um sistema muito interessante de apoiadores do nosso site com recompensas individuais. É muito bacana e você pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, do Telegram também. Informações ali de primeira e muito papo furado que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Queridos, eu tô de volta no domingo que vem com o Boletim Blue. Enquanto isso, acesse aí as nossas redes sociais, deixe o seu comentário, hein? Vou falar de novo. Comente, converse com a gente e vamos fazer esse canal ser cada vez melhor, beleza? A gente se vê na próxima edição do Boletim Blue, queridos. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.